não me conhece, eu sou a Vanessa Damião e eu tô muito feliz de estar aqui de novo, podendo gravar vídeo para vocês. E desde já aqui no comecinho eu quero pedir desculpas pelos sons externos, porque por mais que eu esteja usando um microfone, ainda dá para ouvir algum somzinho ou outro, mas a gente releva e bora pro vídeo. Então, roda a vinheta! Bem, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma pregação que eu ouvi algumas semanas atrás e foi uma pregação que mexeu muito comigo, que me fez refletir muito sobre tudo que eu estava fazendo, sobre tudo que eu estava deixando de fazer para a obra, para Deus. Então eu precisava compartilhar com vocês e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui dois princípios que nós, como cristãos, precisamos viver. E antes de a gente dar início na palavra, eu gostaria de compartilhar com vocês, falar para vocês o que significa princípio. Porque muitas vezes a gente pesquisa sobre isso, pesquisa palavras difíceis que às vezes a gente não entende e às vezes tem umas traduções muito complicadas que ao invés da gente conseguir entender, só dificulta o nosso entendimento. Então eu dei uma pesquisada aqui e eu vou falar para vocês para poderem ficar mais facinho para vocês entenderem e até para mim entender também. Princípios são padrões de condutas a serem seguidos por pessoas, ou mais especificamente para nós cristãos, filhos e filhas de Deus. O conceito de princípio está relacionado ao começo, ao início de algo. E na própria palavra princípio a gente consegue entender que relaciona ao primeiro, a ser aquela primeira coisa a fazermos. Então o princípio tem a ver com primeiro, com começo, com início. E quero deixar aqui com vocês dois princípios que devem ser seguidos por nós cristãos, que devem ser a base para a nossa vida cristã, para que nós venhamos seguir corretamente na palavra de Deus. Mas antes de eu falar sobre esses dois princípios, eu quero falar com vocês como sua irmã em Cristo, que também erra, que está constantemente aprendendo sobre a palavra. Eu quero deixar com vocês aqui um salmo, e esse salmo que você venha refletir, e eu vou explicar sobre ele, porque ele também vai ser uma base para o nosso entendimento dessa palavra de hoje. E o Salmo diz o seguinte: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Eu te louvo, ó Senhor Deus, ensina-me as tuas leis. E esse salmo, ele é tão incrível, que tem até um louvor da Cassiane, né, que eu amo muito. E assim, gente, essa palavra é incrível. Tudo que nós formos aprender hoje, eu peço como a sua irmã em Cristo, que você venha abrir o teu coração e que você venha guardar esses ensinamentos em teu coração, para que você não venha, para que você e nem eu venhamos pecar contra o Senhor. E assim como diz o salmista Davi, também peça a Deus para que Ele venha te ensinar os mandamentos, para que Ele venha te ensinar as leis, para que assim a gente venha crescer, a gente venha sempre estar acima. Porque hoje Deus te convida a sair do leite, a partir de hoje você começar a comer as comidas sólidas. Deus quer que você venha crescer, que você venha fluir, que você venha estar no mais profundo. Não aceite permanecer no lugar que você está, mas que você venha crescer cada vez mais, que você venha aprender cada vez mais. Isso é o que Deus quer para mim e quer para você. E partindo agora para o primeiro princípio, é a obediência. Nós vemos na palavra de Deus vários homens e mulheres de Deus que viveram o extraordinário, como Abraão, como Noé, como Elias, como Ruth, Esther, Paulo e principalmente o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele foi o nosso maior exemplo, foi e é o nosso maior exemplo de obediência a Deus. Nós podemos ver na Bíblia que todos esses homens e mulheres viveram lado a lado com Deus, cada um tendo a sua própria experiência, umas maiores que as outras, mas mesmo assim todos juntos com Deus. Histórias diferentes umas das outras,
Mas você sabe o que eles têm em comum? É a obediência a Deus. Todos eles filhos de Deus, filhas de Deus, servindo e obedecendo ao mesmo Pai. E de sua forma diferente, um com o outro, Deus honrou a todos eles. E é assim que Deus quer fazer comigo e com você. Mas nós precisamos entender que a nossa base, o nosso fundamento deve ser a obediência a Deus. Então não deixe para amanhã, para você começar a ter esse entendimento, porque Deus está te ensinando hoje que tudo o que Ele quer de você é a obediência. E nós vemos Deus falando através do seu servo Moisés, dizendo o seguinte lá em Deuteronômio: como seria bom se eles sempre pensassem assim, e me respeitassem e sempre obedecessem a todos os meus mandamentos. Assim tudo daria certo para eles e para os seus descendentes para sempre. Deus nos diz aqui que a obediência, ela gera frutos de bênção para nossas próprias vidas. Às vezes Deus pede coisas que para nós pode parecer difícil de obedecer, pode parecer difícil para cumprir, mas nós precisamos entender que tudo que Deus quer é para o nosso próprio bem. A gente pode parecer que no momento tudo ali é difícil, que pode ser até para a nossa morte, mas tudo que Deus quer para os seus filhos é bênçãos. Na Bíblia nós temos Jesus como a maior influência de obediência a Deus. Ele, durante todos os seus 33 anos que ele esteve aqui na terra, ele nenhuma vez cometeu um sequer pecado. Ele foi a nossa maior inspiração e é a nossa maior inspiração até os dias de hoje. Um ser que não cometeu pecado algum. Mas eu queria comentar com vocês, para a gente se aprofundar um pouco mais, na história de Abraão. Um ser humano que pecou igual a mim e a você. Para mostrar que, mesmo que nós venhamos a errar, nós podemos sim nos arrepender e obter o perdão do Senhor. No início da jornada de Abraão, nós vemos Deus mandando para que ele saísse de sua parentela, saísse do lado do seu pai e seguisse para uma terra que Deus iria lhe mostrar. Só que aí está um primeiro grande erro que Abraão cometeu. Deus disse que era para ele se afastar de toda a sua parentela, levando consigo somente ele e sua mulher Sarai, na época. E ele acabou desobedecendo a Deus, levando consigo também o seu sobrinho Ló, que vocês conhecem. E às vezes vocês podem ter lido essa história e nunca parado para pensar desse jeito. Deus tinha deixado bem claro que Abraão se afastasse de toda a sua parentela. Só que como Abraão ainda não tinha nenhum filho, não tinha nenhum herdeiro, ele levou consigo seu sobrinho Ló, porque se alguma coisa acontecesse com ele, ele teria um herdeiro, mesmo que não fosse seu filho. E isso já era um plano B que Abraão tinha em sua mente, algo que nunca devemos fazer. Nós devemos confiar plenamente e ter a total fé de que nós não precisamos de um plano B. Todo plano que Deus fez para você, ele irá dar certo. Nós somente precisamos esperar o momento certo. Então Abraão estava com isso na cabeça. Se por um acaso Deus não me der um filho, eu tenho um herdeiro com quem eu posso deixar toda a minha riqueza. E não é isso que Deus queria para ele. Deus queria que ele se afastasse de todos e assim ele pudesse viver uma vida plena com Deus, onde Deus iria fazer o sobrenatural de Deus. Mas por mais que Abraão tenha cometido esse erro logo no início da sua jornada, com o passar do tempo, nós vamos lendo a história deles, nós vemos que chega um momento onde Abraão e Ló já não podem ficar mais juntos, porque Deus sempre vai estar ali firme para que você volte para o caminho certo. Então chega um momento na história de Abraão onde ele se separa de Ló e então ele passa a caminhar sozinho. E todas as vezes que eu lia e que eu estudava sobre essa palavra de Abraão, eu parei para pensar que essa atitude de Abraão de levar Ló consigo foi uma grande ponta, uma grande chave da espera, a vinda de Isaac ter demorado tanto. Provavelmente Isaac poderia ter vindo muito antes, só que pelo simples fato de Abraão ter desobedecido a Deus nessa parte, fez com que a promessa dele demorasse mais.
E isso é uma grande chave que deve ser ligada em mim e em você. Se nós estamos no caminho errado, se tem algo na nossa jornada, na nossa caminhada de fé que está errado, que está fora dos planos de Deus, isso vai atrasar a minha e a sua bênção. Então que você sente, reflita, ore, converse com o Espírito Santo, converse com Jesus, converse com Deus e veja se tem algo errado na sua vida que está atrasando a sua bênção. Pode ter certeza que Deus vai te mostrar. E Ele vai falar aquilo que você deve tirar da sua vida e aquilo que você deve acrescentar, para que assim você consiga alcançar a sua bênção. Amém? O segundo princípio é o compromisso. O compromisso com a obra de Deus, o compromisso com a sua identidade de filho, o seu compromisso com o seu relacionamento com Deus, o seu compromisso com os seus dons e seus talentos. Nós temos um grande exemplo na Bíblia de compromisso com a palavra de Deus, que é o apóstolo Paulo. Ele ia a todos os lugares para pregar a palavra de Deus, independente da situação, mesmo quando estava preso, cativo, ele não parava de adorar a Deus, ele não parava de pregar sobre Cristo. Ele foi um grande exemplo que nós temos que tomar para nós mesmos. Quando nós colocamos a mão no arado, nós não devemos olhar para trás, mas nós devemos prosseguir para o alvo que é Cristo. Então que você venha ter na sua mente e em seu coração, gravado em teu coração, obediência e compromisso com Deus. Se você tiver esses dois princípios na sua vida, na sua jornada de caminho cristão, pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai honrar a sua vida, que Deus vai jorrar bênçãos na sua vida, porque Ele honra aqueles que honram a Ele. Então, meu irmão, essa é a minha palavra para você hoje. Pode ter certeza absoluta que você não está nesse vídeo aqui em vão. Deus te enviou nesse vídeo para que você ouvisse, para que você entendesse e principalmente praticasse. Pratique, coloque em prática essa palavra de obediência e compromisso a Deus. Deus vai te honrar abundantemente, não tenho nenhuma dúvida disso. A partir do momento que nós obedecemos ao nosso Deus, bênçãos jorrará em nossas vidas e em toda a nossa descendência. Um grande beijo a você, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!